Queridos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou apenas começar com esse texto, mas eu pretendo ir com os irmãos até o capítulo 1 da primeira epístola de João. Mas vamos primeiramente aqui ao Evangelho de João, capítulo 8. Quero ler com vocês o versículo 12. Diz assim o texto sagrado: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Queridos, essa expressão, essa palavra de Cristo neste versículo, nós temos aqui pelo menos duas assertivas. A primeira que declara quem Jesus é em relação ao homem na sua condição pecaminosa. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Em seguida ele faz uma outra declaração dizendo: quem me segue não andará em trevas. Eu sou totalmente favorável à compreensão de que tudo que Jesus diz, declarando como verdade, é de fato verdade. Ou seja, se Jesus diz que aquele que o segue não anda em trevas, então isso tem que ser verdadeiro. Isso não pode ser falso. Ou seja, é impossível que alguém de fato siga a Jesus Cristo e seguindo-o ande em trevas. Só é possível que alguém viva em trevas, permaneça em trevas, se ele porventura não segue a Jesus. Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo. Essa verdade declarada por Cristo acerca de si mesmo é a nossa garantia. Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E agora, a partir dessa verdade acerca de Cristo, de que Ele é a luz do mundo, Ele diz: ora, se você porventura se aproxima da luz, se aproxima de Cristo que é a luz, e agora você se torna um discípulo de Cristo, que é a luz do mundo. Se torna alguém que segue a luz do mundo, que está sempre no encalço da luz do mundo, sempre seguindo a Cristo enquanto luz do mundo. É impossível que você, fazendo isso, você caminhe em trevas. Talvez alguém diga: ora, mas isso é o óbvio que o texto diz, né? Mas observe que esse texto, ele faz parte de um contexto um tanto maior. E é a partir desse contexto maior que eu quero convidar aos irmãos essa noite a refletirem comigo. A ministração da palavra, ela visa primeiramente nos levar a refletir acerca do que Jesus ensina, sempre fazendo uma comparação com aquilo que nós vivemos. Então, quando você está exposto à palavra, você precisa parar um pouco, refletir acerca dos ensinamentos de Cristo e olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, fazer uma sondagem pessoal, a fim de que a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, possa fazer algum efeito na sua vida e no seu coração. O capítulo 8 do Evangelho de João, ele acontece, ou melhor, esse versículo 12 do capítulo 8, ele surge dentro de um contexto interessante, porque é dito que, certa ocasião, os escribas e os fariseus, os líderes da religião judaica, eles levaram a Cristo uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Os irmãos conhecem bem a passagem, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para estes, de que diz a Escritura, que levaram a mulher perante o Senhor Jesus. Ora, a mulher, muitas vezes chamada de mulher pecadora, mulher pega no flagrante ato de adultério, muito pouco se tem a dizer dela, porque a condição de pecado dessa mulher é uma condição notória, é uma condição clara. Evidentemente que quantos lerem esse texto do capítulo 8 vão perceber as misérias de uma mulher que era vítima do pecado, vítima de si mesma, vítima da sociedade. Ou seja, a condição dessa mulher adúltera
É uma condição clara, evidente, está bastante notório diante de todos nós. Agora, o fato de ali haver um grupo grande de líderes da religião, escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, homens representantes, entre aspas, de Deus, homens que viviam no templo, homens que tinham toda uma vida dedicada aos serviços sagrados, que todo o seu viver respirava a ideia da religião, lendo a Torá, fazendo orações, fazendo jejuns. E logo, nós olhando para esse grupo de pessoas, assim, grosso modo, certamente logo vem à nossa mente o quê? Ora, tais pessoas, pessoas de Deus, que vivem a serviço de Deus, no culto de Deus, dedicado a Deus, são pessoas que andam o quê? Na luz, sim ou não? Obviamente. Você olha para um pastor dos dias de hoje, para fazer a comparação, você olha para um padre, você olha para um líder religioso, que tem toda uma vida dedicada exclusivamente às questões divinas, você só pode dizer, ali vai um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa iluminada, uma pessoa que anda na luz, de acordo com a luz da verdade. Sim ou não? Agora, acontece que quando levaram então essa mulher a Jesus, Jesus no primeiro momento nada respondeu ao que eles questionavam, porque eles traziam a Torá em suas mãos, trazia o texto mosaico em suas mãos, em que Moisés ordenava que quando alguém fosse pego no flagrante ato de adultério, tal pessoa deveria ser apedrejada. O texto de Deuteronômio fala, será apedrejado o adúltero e a adúltera. Então, quando eles foram a Jesus, eles pensaram o quê? Ora, nós certamente vamos encurralá-lo, ele vai ficar numa situação muito difícil, porque de um modo ou de outro ele vai ter que concordar com o texto mosaico. Ele vai ter que, certamente, dizer que se a Escritura ordena que seja apedrejada tal pessoa, então ele não pode falar o contrário. E se ele disser o contrário, ele fica contra Moisés. Se ele dizer a favor, ele ficará contra si mesmo, uma vez que ele se declara que veio salvar a humanidade. Como é que aquele que veio salvar, agora condena alguém que está no pecado? Ele não veio exatamente para libertar, para tirar daquela condição? Então eles pensaram, os fariseus e escribas, né? Vamos colocar Jesus numa situação difícil. Primeiro momento, Jesus faz profundo silêncio, fica apenas ali, escrevendo alguma coisa ali no chão. E eles insistem, então, com Jesus, perguntando o que Jesus tinha a dizer diante daquela situação em que uma mulher fora pega no flagrante ato de adultério. E Jesus, em sua infinita sabedoria, olhando para todos aqueles que ali acusavam aquela mulher, aqueles que exigiam que Jesus sentenciasse conforme a lei aquela mulher, Jesus pôde ler os corações e saber e perceber que todos ali eram tão pecadores quanto aquela mulher, que não havia diferença. Talvez a diferença seja o fato de que aquela mulher estava nua, literalmente falando, porque ela fora pega no flagrante ato de adultério. E talvez os líderes religiosos, embora vestidos, estivessem despidos diante do Senhor quanto à falta de justiça que eles não tinham para condenar aquela mulher. O fato é que Jesus então declarou dizendo, se alguém dentre vós não tem pecado, que então atire a primeira pedra. Quem dentre vós não tem pecado? Quem dentre vós está na condição de acusar, de sentenciar e de executar a sentença contra essa mulher, que atire, portanto, a primeira pedra? E esse é o ponto que eu queria chegar para poder refletir com os irmãos. Jesus disse isso a um grupo de líderes religiosos. Coloque-se agora, coloque você no lugar desses líderes religiosos. Porque quando Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, aquelas palavras de Jesus entraram de tal modo na consciência daquelas pessoas. Se os irmãos observarem o texto,
de João capítulo 8, diz assim no versículo 9: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Quando Cristo diz aquelas palavras entraram no coração deles, como uma potente luz, como que lançando luz para que eles percebessem o que até então eles não conseguiam perceber. A luz de Deus, ao entrar em suas consciências, mostrou a eles que todos eles tinham pecado. E não poucos também participavam do mesmo pecado que aquela mulher. Porque o próprio Cristo ensina que o problema do adultério não é tão somente o ato do adultério, mas fala também de um coração impuro, um coração e uma mente que cultiva pensamentos impuros, né? De todo modo, é dito então que quando eles ouviram aquela palavra, que a luz entrou, que eles foram iluminados, neste momento é a hora da decisão do homem. Ou seja, quando a luz de Deus chega ao seu coração, quando você é iluminado, essa iluminação, ela exige uma resposta sua. Qual é a resposta que você dá diante da luz de Deus? Essa é a grande questão. Qual é a resposta que você dá quando a luz te ilumina? Ora, me parece que esses homens, por serem supostamente homens piedosos, diante dessa iluminação interior, de que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher, eu penso que eles deveriam cair prostrados diante de Cristo, completamente arrependidos, dizendo: Senhor, nós nos arrependemos, porque afinal, nós também pecamos, nós também temos erros, nós também temos problemas. No caso de Davi, quando o profeta foi à sua casa para declará-lo adúltero, porque ele havia adulterado com Betseba, vocês podem ler depois o Salmo de número 51, quando o profeta disse: este homem é você, Davi caiu prostrado. Naquele momento, quando o profeta Natan diz: você é o homem que tamanho mal cometeu, lógico, Davi sabia que era ele. O problema é que não basta saber, é preciso que haja um momento de iluminação, um momento em que a sua consciência, ela caia em si mesma. Quando você cai em si mesmo, quando as trevas são dissipadas, você fala assim: puxa vida, o que eu estou fazendo? Davi caiu prostrado, em pleno arrependimento, e escreveu posteriormente o Salmo de número 38 e o Salmo de número 51. São dois salmos da oração de arrependimento de Davi, do ato ou do fato de ele ter adulterado com Betseba. Mas isso não acontece com esses líderes religiosos. No momento que a luz resplandeceu no coração deles, diz a Escritura que ao invés de eles se prostrarem diante da luz, arrependidos, diz a Escritura que foram saindo um por um. Eles foram fugindo da luz. Eles se retiraram da presença da luz. Ou seja, isso nos chama a atenção a uma coisa muito séria. Isso nos leva a uma, como eu posso colocar, a uma conclusão muito séria, de que é possível, de que você e eu, cada um de nós, enquanto aqueles que se dizem servos de Cristo, discípulos de Cristo, é possível que, tendo nós toda essa aparência formal de religiosos, sejamos como estes do capítulo 8, que fogem da luz, que não se permitem ser guiados pela luz. Esta é a razão porque tão logo acaba o relato desse episódio da mulher pega no flagrante ato de adultério, dos líderes religiosos que saíram da luz, Jesus declara no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele diz ser a luz do mundo no exato momento em que ele havia iluminado a consciência daquelas pessoas. Só que agora, porque as pessoas fugiram da luz, ele continua dizendo: quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
Ou seja, aqueles líderes religiosos, a despeito de toda aparência, eles andavam em trevas. Eles não seguiam a luz. Seguir a luz não é uma questão de formalidades. Seguir a luz não é uma questão de você fazer uma defesa daquilo que você chama de a verdade. O homem, na sua arrogância, ele costuma se pronunciar muito acerca da verdade. Sobretudo os religiosos. Não, é porque a verdade de Deus. Não, porque a verdade de Deus. E aqui eu pergunto aos irmãos, ora, o que é a verdade, afinal? O que é a verdade? Precisamos parar um pouco e se preocupar com um ponto fundamental. Entenda, o Cristo de Deus veio ao mundo. Ele se fez carne. A primeira função do Cristo de Deus encarnado, anote isso para você compreender. A primeira função, ele veio com o propósito imediato de dizer aos homens quem é Deus. Porque os homens, eles querem saber quem é Deus, eles acham que sabem quem é Deus, eles falam em nome de Deus, eles criam verdades em nome de Deus, mas agora o próprio Cristo, aquele que está no seio do Pai, ele vem ao mundo para dizer aos homens quem é Deus, dizer aos homens qual é a natureza de Deus, o caráter de Deus. Ele vem ao mundo para dizer aos homens qual é a vontade de Deus. E nesse ponto, nós tocamos numa questão muito simples, porque são os homens que criam seus dogmas e suas teologias complexas. Mas Jesus não, ele veio ao mundo para dizer quem é o Pai. Em João capítulo 7, versículos 14, ou 15, 16 e 17, o próprio Jesus falou, olha, a doutrina que eu ensino, a mensagem que eu anuncio, não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Ou seja, eu venho da parte do Pai para trazer a vocês uma mensagem. Uma mensagem. Surpreendam-se. Escolha essa semana, faça um teste, faça uma experiência. Escolha 10 crentes, 10. Faça uma pesquisa de campo. Isso é para nos assombrar. E pergunte para cada um deles o seguinte: qual é a mensagem do Cristo de Deus? O Cristo veio, se fez carne. Qual é a doutrina dele? E você então recolha todas as respostas que você obtiver. E ao pegar essas respostas, vocês se surpreenderão com o fato de que 11 de cada 10 crentes entrevistados não saberão responder qual é a mensagem do Cristo. Dirão muitas coisas. Ele veio para dizer que Deus te ama, que ele veio para te salvar, que ele tem um propósito na sua vida, que a vontade dele é que você deixe o mundo, deixe o pecado, e tudo isso tem alguma coisa de verdadeiro. Mas quando você fala deixar o pecado, vocês não acham isso muito vago? Hein, pessoal? Querem ver uma coisa? Irmãos, devemos nós abandonar o pecado. Falei alguma novidade? Mas eu pergunto, isso não é muito vago? Por que é vago? Porque a igreja tal, ela coligiu ali um grupo de comportamentos que ela julga serem os pecados. O outro grupo já não acha que é pecado e eles criam seus próprios pecados. De tempo em tempo e de denominação para denominação, os pecados mudam. É muito vaga a questão do pecado. Infelizmente, digo isso com dor no coração, a maioria dos crentes, eles pensam e entendem que para deixar o pecado, você tem que deixar de beber, fumar e dançar. E de namorar. 4 coisas. Não pode namorar, né? A não ser que tenha um papel assinado junto a um cartório, a um juiz de paz. Não pode beber,
absolutamente nada que contenha álcool, não pode fumar e não pode dançar. Fazendo isso, você é um fortíssimo candidato, dizem eles, a ir para o céu. Isso é de uma tristeza enorme. O que eu quero que os irmãos compreendam essa noite está em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Me acompanhe. Qual é a mensagem do Cristo? Como eu saberei se porventura eu sigo a Cristo ou não? Como identificar se eu ando em trevas ou não? Como saber qual é a mensagem que ele requer, ou que ele ensina, e aquilo que ele requer de mim e de você? Essa noite nós traremos aqui um aferidor, para que com esse aferidor você possa saber com exatidão como está a sua vida. Se você segue a Cristo ou se você não segue. Não vou perguntar quem segue, porque todos dirão que seguem. Se vocês perguntarem a mim, eu direi que sigo. Perfeito? Mas nós começamos dando o exemplo de pessoas que viviam dentro do templo, orando, cantando, jejuando, não é? E que Jesus disse que eles andavam em trevas, porque eles não respondiam positivamente à luz de Deus. Capítulo 1 de 1 João. Vou lendo com os irmãos e expondo aqui a cada ponto uma questão fundamental. Capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Até aqui eu quero exaltar um princípio fundamental. Olhem para mim em nome de Jesus. Quando você fala sobre a verdade, entenda que a verdade em si mesma, ela é uma verdade sempre orgânica. Estou falando o que nós estamos falando aqui há mais de 6 anos, repetindo. Eu digo isso porque, infelizmente, os cristãos, muitos deles, e às vezes pessoas do nosso meio, eles acham que a verdade, olhem para mim, é um conceito correto acerca de Deus, acerca do diabo, acerca do mundo. Que eles pensam, ora, se eu porventura leio a Bíblia, e eu consigo extrair da Bíblia as verdades acerca de, e eu concordo com as declarações que a Bíblia fala acerca de, e então eu passar agora a gritar nas praças que aquilo que se diz acerca de é a verdade, a pessoa pensa, estou na verdade. Grande erro, engana-se. Primeiro porque quando falamos sobre a verdade, estamos falando de uma pessoa. A verdade é o próprio Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Entenda de uma vez por todas, a verdade é Cristo. Veja que João, na sua primeira epístola, ele começa dizendo, olha, aquele que era desde o princípio, atenção para esse detalhe, aquele que era desde o princípio. Quem é aquele que era desde o princípio? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, o que era desde o princípio? Ele está falando de Jesus Cristo, ou do Cristo de Deus. E agora ele diz, olha, aquilo que era desde o princípio, o que nós ouvimos dele, aquilo que nós próprios vimos, que é o próprio Cristo encarnado, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E olha a declaração, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho,
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, se o Cristo de Deus é a verdade, se o Cristo de Deus é a palavra de Deus, como se lê aqui no termo verbo da vida, ele é a palavra da vida, então comecemos deste ponto. A verdade é viva. A verdade é o próprio Cristo. Cristo é a palavra, ele é a palavra da vida. O Cristo de Deus é a própria vida. Então, quando nós falamos, grave bem este ponto, que a verdade, ela em si mesma é orgânica, eu quero dizer que a verdade não é um conceito, é um ser vivo. É um ser. Vocês entendem isso? É possível que você tenha todos os conceitos corretos acerca da palavra e pode não ter a própria palavra. Quando falamos a expressão orgânica ou orgânico, queremos dizer que não é um conceito, não é um pensamento filosófico, mas é algo que faz parte do próprio ser, faz parte da natureza, é intrínseco à natureza. Olha que verdade mais orgânica. O verbo, que é a palavra, se fez o quê? Carne. A palavra se encarnou. Quem é Jesus Cristo? É a palavra de Deus encarnada. Isso é orgânico. É a palavra vivendo. É a palavra se movendo no homem. Quem era Jesus de Nazaré? Todos olhavam, só via ali um judeu, não é? Ou que fosse um hebreu, um filho de José, de Maria, conhecia seus irmãos, mas num dado momento no Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, a glória divina, o ser divino, o Cristo divino, o Logos eterno, se mostrou ali no monte chamado agora da transfiguração para os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles viram a glória, eles viram o Cristo, eles viram a palavra encarnada, a palavra se manifestando em carne. Irmãos, em nome de Jesus, definitivamente, Paulo vai ensinar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele diz, olha, grande é este mistério. Grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Ele fala, aquele que se manifestou em carne. A verdade, olhem para mim, independentemente de mim, se eu creio ou não creio, se eu concordo ou não concordo, se eu aceito ou não aceito, a verdade que é Cristo é em si mesma uma verdade orgânica. A verdade é um ser. A verdade é um ser eterno. A verdade é a palavra da vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Se você não sabe o que é a palavra orgânico, precisa de um bom dicionário. Se você não aceita que a palavra é orgânica, precisa reler as Escrituras. Tem que reler. A verdade em si mesma independe de mim, de você e de qualquer pessoa. A verdade é Cristo, a verdade é o ser divino e, portanto, é orgânica. Ninguém pode desmentir o fato de que a palavra de Deus é um ser, é a vida, é o próprio Deus, e não um pensamento, e não um axioma, e não um dogma, e não uma doutrina. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Agora, essa verdade que em si mesma é orgânica e independe de qualquer um de nós, ela só é verdade para mim se ela se encarnar em mim. Se a palavra de Deus, que é o próprio Deus, se encarnar no Alexandre, no sentido de essa palavra que é orgânica em si mesma, se mesclar ao meu ser, se mesclar à minha mente, se mesclar à minha consciência, e agora esse Cristo em mim, ele em si mesmo orgânico, a palavra, agora dentro do meu ser,
ontologicamente relativa ao meu ser, somente assim essa verdade para mim é verdade. A verdade conceitual, a verdade dogmática, a verdade axiomática, axiológica, não é a verdade de Deus. Você pode ter um bom conceito, é só um conceito, nada mais do que um conceito. Verdade divina em si mesma é orgânica, porque é o Cristo de Deus, é o ser. E para essa verdade ser verdade para mim, ela tem que ser orgânica. Senão eu vou ser apenas alguém que tem um bom entendimento de conceitos, mas que eu mesmo não tenho nenhuma relação com esses conceitos aos quais eu digo defender. Então a verdade em si mesma é orgânica e ela se torna verdade em mim e para mim somente quando ela se mistura com o meu ser. E quando a verdade se mistura com o meu ser, ela também é uma verdade orgânica, porque é uma verdade que está habitando um ser, que sou eu, que está dominando, controlando o meu coração. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Então, essa questão da verdade orgânica é o primeiro ponto. Pastor, de onde você tirou esse orgânico aqui, desses primeiros 2 versículos? Ora, porque é dito que a palavra da vida, que é o verbo da vida, foi visto, foi ouvido, foi tocado pelos discípulos. Ele diz que a palavra da vida é a própria vida que se manifestou na pessoa de Jesus. Isso não é orgânico? Isso não é ontológico? Isso não é relativo ao ser? Sim ou não, pessoal? Vocês entendem o que eu falo? Em nome de Jesus. Agora, veja a continuação do texto. Vamos para um segundo ponto. Capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí chegamos num ponto fundamental. Quando eu perguntei no início, qual é a mensagem do Cristo, e eu falei para vocês que poderiam fazer uma experiência, fazer uma pesquisa de campo com 10 cristãos, qual é a mensagem do Cristo? Certamente cada crente vai falar à luz daquilo que ele aprendeu na sua igreja. Cada denominação diz uma coisa acerca de Jesus. Mas isso não é de se estranhar, porque já no tempo de Paulo, isso no primeiro século da era cristã, Paulo dizia que já naquele tempo havia muitos cristos, havia muitos evangelhos, e havia muitos espíritos que não eram o Espírito Santo. Ou seja, ele quer dizer, ora, cada um está saindo aí falando do Cristo, e cada um vai projetando o seu próprio Cristo. Cada um inventa uma doutrina para o seu próprio Cristo. Agora, nenhum homem está autorizado a fazer isso. Como é que eu, o Alexandre Rodrigues, como é que eu posso falar em nome de Jesus, se eu não estive com ele? Eu seria o quê? Um charlatão. Ah, mas você é servo dele? Sim, eu o sirvo. Mas eu não estive com ele presencialmente, para que ele me orientasse, me dissesse, olha, a vontade do meu Pai é esta. Você já esteve com Jesus? Presencialmente? E ele te falou para você, ele falou para você qual é a vontade do Pai para você? Ah, eu li na Bíblia. Se a sua leitura e interpretação estiverem equivocadas, como acontece na maioria das vezes, quando se lê inclusive uma bula de remédio. O fato é que, quando o Cristo de Deus veio ao mundo, quando a palavra viva, encarnada, estava na terra, ela fez questão de trazer para junto de si homens idôneos. Homens para quem essa palavra da vida, agora encarnada, se revelou, se manifestou. Jesus esteve com Pedro, Tiago, com João, com Mateus, e ali, com todos os demais apóstolos, não somente uma, nem duas, mas diversas vezes.
Jesus conversou com eles acerca de Deus, acerca do Pai, acerca do mundo, acerca do pecado. Lógico que durante um bom período dessa experiência, eles pouco podiam compreender. Mas depois da ressurreição de Jesus, entenda isso claramente, diz a Escritura que Jesus abriu-lhes o entendimento para eles compreenderem as Escrituras. E então Jesus ficou agora 40 dias sobre a terra, aparecendo para esses discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha que privilégio, quando João ele diz agora, olha, o que nós temos ouvido. João, você ouviu? João poderia falar assim, eu ouvi. Você ouviu, Vera? Não. João podia falar assim, eu ouvi. Quando ele diz, o que ouvimos, nós ouvimos, esse nós são as testemunhas da encarnação, do viver humano, da morte e da ressurreição de Jesus. Aqueles que estiveram com Cristo, como João vai dizer, nós tocamos nele, depois da sua ressurreição, nós comemos com ele, nós não somente vimos, mas nós contemplamos essa vida encarnada, essa vida ressurreta, essa palavra da vida. E portanto, olha o que ele diz aqui no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos o quê? Damos o quê? Testemunho, e vô-la anunciamos. Vejam que agora os apóstolos dizem, nós, enquanto testemunhas dessa verdade encarnada, nós nos tornamos testemunhas da vida. E nós agora damos testemunho acerca dessa vida. Ou seja, os apóstolos são aqueles que agora vão transmitir a outros a experiência que eles tiveram. E eles dizem assim no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É neste ponto que nós entendemos que quando se fala sobre a verdade, você precisa de ter um apoio. Ou seja, como é que você acha que isso ou aquilo é a verdade? De onde você tira tais convicções? Aquilo que você chama de verdade, a mensagem de Deus, como é que você sabe? Alguém poderia devolver essa pergunta a nós. E vocês, como é que vocês sabem? Como é que podem afirmar? Aí nós respondemos, nós, cujos corações desejam conhecer verdadeiramente a Deus, nós precisamos de uma fonte autorizada, de um testemunho, de testemunhas autênticas. Precisamos da palavra apostólica. Ou seja, a sua segurança é você ir à fonte. Como não podemos ir à fonte do próprio Cristo, porque no tempo e no espaço não temos como voltar mais, precisamos então ir aos apóstolos, que estiveram com Cristo, que viram Cristo, tocaram Cristo, e como não podemos ir diretamente a eles, podemos ir aos seus escritos. E eles nos convidam a termos comunhão. O que é ter comunhão? É sermos participantes da mesma boa notícia, da mesma boa nova, da mesma mensagem. Ou seja, eles receberam a mensagem diretamente de Cristo. Cristo trouxe diretamente do Pai, que entregou aos apóstolos. Eles dizem, agora nós queremos dividir com vocês a mensagem do Cristo. Dividir com vocês. E se vocês ouvirem, e se vocês entenderem, e se vocês crerem, tomando para dentro de si a mensagem de Cristo, vocês então terão comunhão conosco. E eu pergunto, você quer ter comunhão com os apóstolos? Então vamos agora ver então qual é a mensagem que eles nos trazem. Versículo 5
Ora, a mensagem que da parte dele quem? De Cristo, do verbo da vida manifestada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. Lógico que o que João vai dizer aqui, atente para isso, não é a totalidade dos ensinamentos de Cristo. Senão ele deveria reproduzir o que está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Sim ou não? Mas o que João vai apresentar aqui, quando ele diz, a mensagem que da parte dele ouvimos é esta, 2 pontos, é a síntese de tudo que Jesus ensinou, de tudo que ele falou, de tudo que ele nos trouxe da parte do Pai. Ou seja, se você não tivesse nenhum livro dos 4 evangelhos, se não tivesse Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, tivesse apenas este capítulo de 1 João, você teria aqui a síntese de tudo que Jesus disse, de tudo que ele ensinou. Veja que João não está preocupado em nos conceder, numericamente falando, quantitativamente falando, o número de palavras que Jesus pronunciou. Ele traz apenas o espírito de cada palavra. Ele traz apenas o sentido de cada ensinamento. É como que ele dissesse, olha, todas as palavras ditas por Jesus, todos os ensinamentos pronunciados por Jesus, se resumem em 2 verdades básicas. Em 2 verdades fundamentais. E agora olhe para mim. Se porventura você Josué, você Alexandre, você Iramar, você quem quer que seja, se fugir desses 2 pontos, você já tem a sua resposta. Você não é um seguidor de Cristo. Quem vai dizer é o próprio João aqui neste capítulo. Ele próprio vai dizer. E ainda que você insista em pensar que é um seguidor, você não é um seguidor. À luz das Escrituras. E como Jesus disse, certamente você deve andar em trevas. Pastor, quais são essas 2 verdades que se constituem no cerne, no espírito de todo o ensinamento de Jesus? Capítulo 1, versículo 5 de 1 João. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. 2 pontos. Primeira verdade, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Esta é a primeira verdade. Deus é luz, e nele, em Deus, não há treva nenhuma. Para vocês poderem entender amplamente o significado de Deus é luz e nele não há treva nenhuma, vocês deverão ler toda a epístola de 1 João, toda ela. Mas o fato é que em Deus não existe nenhuma mancha de pecado. Não existe nenhuma mancha de erro. Deus é totalmente impoluto. Não se pode falar que Deus, sendo luz, exista nele qualquer coisa acerca das trevas. Tenta entender a dinâmica desse texto. Primeiramente, os apóstolos disseram, ou João disse, em nome dos apóstolos, quem é o Cristo de Deus? Ele é a palavra da vida. Ele é a vida que se manifestou. Nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos. Aí ele diz, e nós agora convidamos vocês para terem comunhão conosco nesta verdade. Essa verdade que é uma verdade orgânica, porque ele diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós somos convidados a ter comunhão com os apóstolos na experiência dessa verdade fundamental de quem é o Cristo de Deus, qual é a sua mensagem. E aí ele começa, portanto, dizendo, olha, a primeira coisa, o primeiro item que você deve lembrar, aquilo que em primeiro lugar é estabelecido como a verdade, é de que Deus é luz. Imagine, olha a lógica do pensamento de João. Vera, Deus é luz. Você concorda que Deus é luz?
Concorda que em Deus não há treva nenhuma? Aí eu pergunto para os irmãos, se a Vera anda com Deus, se ela anda, portanto, na luz, ela estará em trevas? Hã? Nunca. Por isso Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então a lógica é, Deus é luz. Quando você se disser discípulo de Deus, amigo de Deus, servo de Deus, amante de Deus, no sentido do amor, você tem que lembrar quem Ele é, para que não haja contradição entre aquilo que você diz que é e aquilo que Deus é. Não pode haver conflito. Então, o primeiro ponto é que Deus é luz. Até aqui, todos concordam plenamente. O problema é quando chega no versículo 6, e então vem a segunda verdade fundamental, que é, inclusive, como ele diz, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta. Qual é a mensagem de Cristo? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos, versículo 6, que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ele está dizendo aqui? Se dissermos que mantemos comunhão com ele, isso aí você pode falar tranquilamente, não tem problema, são palavras. Agora, como a verdade ela é sempre orgânica em si mesma, e só pode ser verdade no seu coração se você a tiver plantada no coração e, portanto, orgânica, o fato é, se dissermos que andamos na luz, não é? Que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, é possível que alguém que tenha apenas conceitos idealizados sobre a verdade, que se diga alguém que tenha comunhão com ele, só que ele não anda nessa luz fundamental. Deus é luz. Ah, pastor, mas isso aí é uma coisa muito difícil, porque cada um sabe de si, não é? É verdade, cada um sabe de si. Mas a grande questão é, o que é ter comunhão com a luz? Como é que eu sei que eu tenho comunhão com a luz? TT, como é que você sabe que você tem comunhão com Cristo? Com a luz? Como é que você sabe, Josué? Como é que você sabe, Vera? Hein? Melk, como é que se sabe que temos comunhão? E aí João não nos deixa perdidos, né? Ele vai dizer no versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, duas coisas acontecem. Olhe na sua Bíblia. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, duas coisas acontecem. Primeira, mantemos comunhão uns com os outros. Qual é a evidência de que andamos na luz? Comunhão com quem? Porque até então, falar que Deus é luz, falar que temos comunhão com Ele, está tudo bem, porque está no plano das ideias. Quando ele fala, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Toda vez, olhem para mim, que a comunhão se interrompe, toda vez que a comunhão ela é quebrada por causa de conceitos, por causa de preconceitos, por causa de juízos sobre a vida do outro, toda vez que nós não podemos mais manter os laços fraternos, em razão de qualquer tipo de atitude que do seu coração procede, que separa, que divide, isso é treva. O primeiro sinal de quem está na luz é manter comunhão. Lógico que nem sempre vai depender de você essa comunhão. A palavra comunhão já implica dois lados, né? Ou seja, tem eu e o Josué. Às vezes ele quer
Ele está puro, mas eu não quero. Então você estará privado da comunhão, mas não porque você anda em trevas. Porque eu decidi ser o seu adversário, aí não tem o que fazer. Mas o fato é que, para que cada um julgue a si mesmo, julgue o seu coração. O que te impede de ter comunhão com o outro? Essa é a grande questão. Você não tem que agora ficar dando justificativa, você tem que procurar. Será que a causa está em mim ou a causa está no outro? Se você se sente justo, santo, correto, e por isso agora se sente no direito de ofender o outro, de xingar o outro, de humilhar o outro, de criticar o outro, você não está na luz. Absolutamente. Você está em trevas. Porque aquele que anda na luz, ele mantém comunhão uns com os outros. Observa que a mensagem central do Evangelho, preste atenção, a mensagem central do Evangelho é a cruz. O que é a cruz, afinal? O que é a cruz? Leiam depois Efésios capítulo 2, quando Paulo, ao falar então do plano de redenção de Deus para a humanidade, não há outro meio senão quando Paulo diz que na cruz, tanto os que estavam perto como os que estavam longe, eles são aproximados. E ao se aproximarem da cruz, entenda, toda parede de separação e toda inimizade é desfeita na cruz. Porque a cruz é um instrumento de aniquilação. Todos que se aproximam da cruz, todos que vão à cruz, só podem ser anulados no seu ego, quebrados quanto ao seu ego, quanto aos seus caprichos, quanto à sua própria justiça humana. Na cruz não existe melhor nem pior. Na cruz todos são aniquilados. Na cruz todos agora formam um só corpo com Deus. Deus é a essência desse novo corpo, desse novo homem. Então é impossível alguém que se diga um cristão autêntico, não mantendo comunhão com os outros, antes sendo um perseguidor, antes sendo um crítico severo, levando o passado, trazendo sempre para o presente, com o fim de julgar, colocando uma chancela na testa do outro, essa pessoa não está na luz. E se não está na luz, não pode falar em nome da verdade. Que verdade é essa? Que não te liberta, que não te cura, que não te transforma. Só pode ser uma verdade ideológica, né? Só pode ser uma verdade meramente conceitual. De fato, quando a mensagem é meramente conceitual, de fato não é orgânica, né? E se não é orgânica, não é a verdade de Deus. Pode ser qualquer coisa, menos a verdade. A verdade de Deus, ela é orgânica em si mesma, porque é o próprio Deus, porque é a vida. Não há nada mais orgânico do que a própria vida. E essa verdade só é verdade em mim, se ela em mim se encarnar. E se ela se encarna em mim, se torna em mim uma verdade orgânica, porque eu sou um ser vivo, e a verdade em mim, agora, ela passa a viver por meu intermédio. Então, a primeira mensagem, o primeiro item da mensagem de Cristo é: Deus é luz. Deus é luz, não há treva. Não tem como você explicar. Você vai tentar justificar de todos os modos. Porque desde Adão, né? Aqueles primeiros lá, que nós, quando erramos, costumamos querer dar uma justificativa. Deus pergunta: Adão, Adão, comeste porventura do fruto que eu disse para não comer? Ele diz: ah, Senhor, a mulher que tu me deste. Ah, boa desculpa, não? A mulher que tu me deste. Ou seja, que eu comi, mas, porém, todavia, entretanto. Aí Deus fala: e mulher, e você então comeu do fruto? E ela diz: mas foi a serpente que tu criaste. E nós também somos assim. Você quer justificar as trevas do seu coração. Não é porque o Josué, aí eu vou agora expor as trevas,
para justificar o fato de eu estar em trevas. Não querendo eu aceitar que estou em trevas, quero parecer que estou na luz. De modo que aquele que diz que anda na luz, como ele está na luz, mantém comunhão uns com os outros. A comunhão foi rompida? Foi, não tem cruz. A comunhão foi rompida porque você é o provocador de cada circunstância, então não há luz. Não há cruz, não há luz, não há verdade. Esse é o testemunho das Escrituras. E agora, para poder arrematar a situação, vem um ponto que é para destruir mesmo, é para lançar por terra. Ele diz: e quando você não tem comunhão, você está em trevas, acontece um problema. O sangue de Jesus não te purifica de nenhum dos teus pecados. Ou seja, você acha que é um perdoado, que é um lavado e remido pelo sangue, e você ainda está mergulhado em todos os seus pecados. Leia comigo o texto. 1 João, capítulo 1, diz no versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, faz a leitura no sentido inverso. Se, porém, não andarmos na luz, como Ele anda na luz, nós não mantemos comunhão uns com os outros. E, consequentemente, o sangue de Jesus, o seu Filho, não nos purifica de nenhum pecado. Não é que Jesus, ou o Pai, fica jogando com você. Se você fizer isso, eu perdoo. Se não fizer, eu não perdoo. Para de bobagem. A ideia é que o perdão divino é uma coisa graciosa, é uma coisa gratuita, e já nos foi dado antes da fundação do mundo. Deus já nos perdoou antes de nos criar. Agora, o que me impede de me apropriar dessas bênçãos da redenção é o meu estado. Quando eu estou em trevas, eu próprio estou impedido e me impedindo de me apropriar dessa graça que já nos foi dada. E, consequentemente, eu permaneço nos meus pecados. Agora veja que coisa mais simples. Eu peço aos irmãos que depois leiam toda essa primeira epístola, porque esse capítulo primeiro é apenas um prólogo de tudo aquilo que João iria dizer, eu disse no restante da epístola. Ele diz: olha, guardem esses pontos. Primeiro, quando você fala sobre o verbo, ou sobre a palavra, ou que seja a verdade, aquilo que é desde o princípio, lembre-se, isso é uma pessoa. Nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos, a vida se manifestou. É a vida. Vocês entendem agora o que é orgânico? Para os irmãos entenderem o que é orgânico, o que é mecânico, os irmãos vão ter a plena ideia. Já perceberam que um carro, ele é muito parecido com o ser humano? Quem já observou isso? O carro tem olhos. O carro tem escapamento. Não, é muito parecido. O carro tem sistema circulatório de água e óleo. Olha aí. O carro também não tem que ter combustível, alimentação. O carro não tem um sistema elétrico. O carro não tem as mãos e os pés, as rodas para girar. Tem ou não tem? Não tem orelha o carro? As orelhas são os retrovisores. Então, quando você olha para um carro, se você observar bem, é uma imitação. Ou seja, tudo aquilo que no ser humano é natural, é ontológico, é orgânico, é vivo, no carro é mecânico. É mecânico. Não tem vida ali. Então, o carro aqui, comparado ao ser humano, é apenas um conceito. Agora, o homem não, ele é orgânico, ele é vivo. Tudo acontece dentro dele. Tanto é que você não pode alterar nada em você
Senão você morre. Se você resolver arrancar o coração e jogar fora, você vai morrer. Então, quando se fala da verdade de Deus, ela é o Cristo, ela é a palavra da vida, é a vida manifestada. Portanto, a palavra e a verdade em si mesma, ela é sempre orgânica. Segundo, para essa verdade ser verdade em mim, não basta eu defendê-la enquanto conceito. Tem que fazer como aconteceu com Jesus. E a palavra se fez carne. Os cristãos encadernaram a palavra. Que é quando pega esse caderno aqui, esse livro, e sai dizendo a verdade, a verdade, a verdade. Não que não tenha verdade, não é isso que eu estou dizendo. Mas o cristão defende essa verdade encadernada. O que não serve para nada. Nada absolutamente. A verdade só faz efeito em mim quando diz a verdade se fez carne. Quando ela se encarna. Já dizia o apóstolo Paulo acerca do ministério da palavra que ele pregava. Ele diz que ele pregava a palavra e essa palavra chegou aos irmãos não como escrita em tábuas de pedra, mas com o Espírito de Deus, o Espírito vivo que gravou, escreveu no coração, fazendo das pessoas cartas vivas. Isso é orgânico. Cartas vivas, é a palavra encarnada. Agora os apóstolos falam assim, olha, vocês são convidados então a terem comunhão conosco naquilo que nós vimos, naquilo que nós tocamos. São convidados. E para que tal coisa aconteça, vocês precisam de entender basicamente duas coisas. A mensagem do Cristo não é outra, senão que nele não pode haver trevas. Deus é luz, Ele é luz. E quando você anda nessa luz, quando você segue essa luz, você também agora anda na luz, já não anda em trevas. Agora, é possível que você, dizendo seguir a luz, você seja um mentiroso. E sendo um mentiroso, você está em trevas, você não anda na luz, e a maior evidência é que você não pode ter comunhão com os outros. Não é possível que os que andam em trevas mantenham comunhão uns com os outros. E a consequência fatal dessa atitude é que os seus pecados continuam sobre você. E a última constatação de que tudo isso é verdadeiro é que é provável que alguns que andam em trevas discordem desta rica palavra. Amém?